A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós aprenderemos uma importante lição que tem como tema a liderança de Davi. Texto principal. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Atos capítulo 13, versículo 22. Resumo da lição. O líder deve ter o seu coração alinhado à vontade de Deus, sendo obediente em todo o tempo. Leitura semanal. Davi, escolhido por Deus e ungido por Samuel. A aliança de Deus com Davi. Davi, o derrubador de gigante. Davi, um líder visionário. Davi, um líder generoso. Davi, um líder segundo o coração de Deus. Os objetivos da lição é de mostrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus, conhecer a liderança de Davi e apresentar os aspectos práticos da liderança de Davi. Davi, você também é um líder à frente de sua classe. Na lição deste domingo, esteja atento a alguns aspectos importantes da liderança de Davi, que serão apresentados na lição. Todo líder, qualquer que seja a área de atuação, corre o risco de desgastar-se no exercício da liderança, quando não sabe delegar responsabilidades. Alguns pensam que podem fazer tudo sozinhos. Por engano, todos precisam de cooperadores. Romanos 16:3. Você tem seus cooperadores? Sua equipe trabalha em harmonia? Se sua resposta foi afirmativa, você com certeza terá uma liderança bem-sucedida. Aqui diz que Davi era um rei segundo o padrão de Deus. Davi era amável e benevolente. Davi era perdoador. Davi era um homem que se arrependia. Davi era corajoso. Texto bíblico. Então, 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 7. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei Jessé, o Elamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo-o Saul, me matara. Então, disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e disse: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda,
E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e os seus filhos e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entretanto, eles viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor, que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Uma pequena introdução. Davi é um dos personagens mais conhecidos e importantes do Antigo Testamento. E isso se dá pela sua trajetória de vida, quanto pela sua entrega a Deus, os seus feitos e a sua liderança bem-sucedida. Ao estudar a respeito da liderança de Davi, podemos identificar as suas qualidades e afirmar que elas servem de referencial para os líderes da atualidade. Na lição deste domingo, vamos refletir a respeito do chamado e do preparo de Davi para liderar Israel, apontando algumas das suas principais características. O primeiro tópico diz que Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, um filho obediente. O sucessor de um líder não é obra da casualidade, mas é o resultado de um processo de formação, muitas vezes lento, doloroso e marcado por grandes desafios. Um dos principais desafios de uma liderança é a solidez de seus resultados, e isso passa por uma construção bem edificada, que incluiu não somente aspectos espirituais e intelectuais, mas também familiares. Davi, admirado como pastor, derrubador de gigantes, excelente músico, campeão de batalhas e líder brilhante. As Escrituras não dizem nada a respeito de sua infância, mas acreditamos que seu caráter foi forjado em família. Davi não foi ungido pelo Senhor enquanto lutava com um bravo guerreiro, mas enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Ele também não venceu Golias e se tornou um herói nacional, enquanto fazia parte do exército de Saul. Ele venceu Golias e foi aclamado por todos no momento em que obedecia à ordem de seu pai. O pai de Davi pediu que ele fosse ao encontro de seus irmãos no campo de batalha para levar alimentos, pois eles estavam na guerra. Muitos, erroneamente, acreditam que precisam estar em uma posição de destaque para serem ungidos e chamados pelo Senhor. Davi estava no campo e a maior parte dos discípulos de Jesus era formada de simples pescadores. 2. Davi, esquecido pela família, mas escolhido por Deus. Samuel comunicou a Saul que Deus o havia rejeitado e que já havia escolhido alguém para assumir o seu lugar como rei de Israel. O Senhor ordenou a Samuel que ele fosse até a casa de Jessé, pois um dos seus filhos seria novo rei. Samuel fez como Deus havia ordenado e viu os 7 filhos de Jessé, mas nenhum deles haviam sido escolhido. Samuel teve que perguntar a Jessé se ele não tinha mais filhos. Então foi aí que Jessé se lembrou do mais novo, que estava cuidando das ovelhas no campo. Quando Davi chegou, a voz do Senhor veio a Samuel dizendo:
Este é o jovem escolhido para ser o rei. Deus não olha a aparência física, ele vê o coração e os seus pensamentos aos nossos respeitos são os melhores possíveis. O texto confirma que Davi foi achado, ungido e alvo da promessa de Deus que sua liderança seria vitoriosa. Definitivamente, Davi foi uma escolha de Deus. Davi teve muitos desafios e encarou muitas dificuldades antes de assumir a liderança do seu povo, mas com o tempo ele teve a aprovação de todos. Jonatas, filho de Saul, é um dos exemplos de quem sabia que Deus havia escolhido e separado Davi para ser rei de Israel no lugar de seu pai. O próprio Saul veio a reconhecer que Davi foi a escolha de Deus para reinar em seu lugar. Abigail também reconheceu que Davi foi uma escolha divina para reinar em Israel. Definitivamente, Davi foi um líder escolhido pelo Senhor. 3. Davi, um líder com muitas qualidades. Em sua trajetória de vida, Davi teve muitos erros e acertos. Foi um homem com muitas habilidades e qualidades. Podemos afirmar que Davi foi um homem que desenvolveu uma espiritualidade saudável e profunda, isto é, ele teve o seu coração voltado para o eterno. Também foi um homem humilde, pois quando os empregados de Saul falaram a respeito de sua filha Mical, a resposta dele demonstrou toda a modéstia. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível? Segundo tópico, a liderança de Davi. 1. A liderança cheia do Espírito Santo. Foi Davi um líder cheio do Espírito Santo e que reconheceu o valor da presença do Espírito em sua vida, pois não reconheceu a gravidade do seu pecado. Clamou ao Senhor dizendo: não me lanceis fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sem a unção do Espírito Santo, podemos até realizar a obra do Senhor, mas os resultados são escassos e nulos. A primeira referência bíblica a respeito de Davi é o relato de que ele foi escolhido por Deus para ser o rei de Israel e ungido por Samuel para esta tarefa. No Antigo Testamento, a unção indicava a separação para o uso exclusivo de Deus e capacitação divina para a realização de uma tarefa. Ao ser ungido por Samuel, o jovem Davi compreendeu que, a partir daquele momento, ele não pertencia mais a si mesmo, mas a Deus, e que ele estava recebendo habilidades para governar Israel. Depois da unção, Davi passou a ser dominado pelo Espírito de Deus. 2. A liderança centrada em Deus. Davi amou a Deus, buscou honrá-lo, pois o reconheceu com fonte de sua vida, de sua liderança. Uma vez que seu chamado se originou no Todo-Poderoso, as ações dele foram norteadas pelo desejo de agradar o Senhor, e isso se percebe em sua declaração: por que não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que me não custem nada? Ao enfrentar Golias, ele desejava honrar o nome do Senhor. Diante do gigante, confiou no Todo-Poderoso e não em suas próprias habilidades. E suas vitórias foram dedicadas ao Senhor. Davi foi um líder que aprendeu a depender de Deus, e isso o levou a consultar o Senhor em diferentes momentos e circunstâncias, como em questões relacionadas à guerra. Deus foi o centro da sua liderança. 3. A liderança como foco em pessoas. Há muitas referências bíblicas que mostram que Davi foi um líder
que saber gerenciar pessoas. Enquanto fugia de Saul, ele entrou na caverna de Adulão e ali atraiu cerca de 400 homens em situação difícil. Tudo indica que ele era uma pessoa que conhecia a arte da empatia. Sua liderança foi também marcada por sua capacidade de potencializar o que os seus liderados tinham de melhor, mesmo aqueles considerados improváveis. Enquanto líder, influenciou positivamente seus liderados, como se vê na ocasião em que ele ofertou o seu melhor para a construção do templo, e em concordância com as pessoas deliberadamente passaram a entregar os seus próprios bens. Tópico 3. Aspectos práticos da liderança de Davi. Um líder que soube honrar as alianças. O Senhor é Deus de alianças, como se percebe em toda a Bíblia. Ele fez uma aliança com Davi, afirmando que o seu trono seria edificado de geração em geração. Davi sabia que Deus foi o responsável pelo seu sustento e sucesso. O servo do Senhor também procurou honrar as alianças que fez ao longo de sua vida. E não obstante os seus erros e falhas, ele cumpriu com a aliança feita ao seu amigo Jonatas, honrando seu filho Mefibosete. Um líder justo. 2. Um líder justo. Davi, consciente da justiça de Deus, como podemos ver em Salmo 23, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele reconheceu o valor de uma vida justa e que isso garantia o cuidado de Deus. O seu senso de justiça é evidenciado na ocasião em que ele dividiu os despojos da guerra vencida em Ziklag, ao repreender alguns com seguidas palavras. Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. 3. Um líder segundo o coração de Deus. Davi foi um líder de muitas e excelentes qualidades. E as até aqui foram elencadas, retratam bem o perfil da sua liderança. No entanto, nenhuma dessas qualidades supera a que foi dita pelo próprio Deus. Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração, que exultará toda a minha vontade. Ele teve um coração alinhado com o coração de Deus, e a sua liderança se firmou nesse desejo de agradar ao Senhor. Podemos ver esta verdade quando ele não hesitou em entregar a planta do templo para Salomão o construísse, e quando não aceitou que o povo fosse castigado por causa de seus erros. Uma pequena conclusão: estudamos a respeito da pessoa de Davi e seu chamado. Aprendemos também a respeito de algumas de suas qualidades. Davi cometeu muitos erros e também acertos, e o sucesso de sua missão foi sua humilde e dependência de Deus em meio aos bons e maus momentos. Hora da revisão. Segunda lição: o sucesso é resultado de quê? Qual era a função de Davi quando foi ungido por Samuel? O que Davi foi fazer no campo de batalha? Quantos irmãos Davi tinha? Qual era o nome do seu pai? Qual a característica que você acredita que seja indispensável em um líder? Que lição maravilhosa foi essa? Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.